Olá, amigos! Galera, hoje a gente vai demonstrar aqui uma ferramenta importante para o técnico doméstico, tá? Sobre a tecnologia inverter. Aqui eu tenho alguns compressores, alguns ventiladores, algumas válvulas, tá? E essa ferramenta a gente vai estar apresentando ela aqui para vocês, na onde faz todos os testes desses componentes que vai nesses refrigeradores de baixo custo, de médio custo e também de um valor bem mais alto. E aqui, esse daqui é o nosso aparelhinho. Esse aparelho, ele é um testador inverter que vai fazer o compressor inverter funcionar diretamente numa dúvida que eu sei que todos têm, que é na hora que chega num compressor inverter não liga, saber qual é a causa, o porquê que esse compressor ele não está ligando. Esse testador ele está sendo comercializado pela SSR Parts de Campinas. O link de compra vai estar aqui na descrição do vídeo, ok? Vai comprar por um site e vai ser despachado para qualquer lugar do Brasil. E nele também vai acompanhar um manual mostrando as suas funções e para que serve, tá? Então esse vídeo, ele é um vídeo demonstrativo da ferramenta, tá? Então ele vai vir nessa caixinha e nele vai vir a sua entrada de força, que é um aparelho bivolt, pode ligar no 110 e no 220, e aqui vai ter os cabeamentos que vai fazer funcionar as cargas, tá? Então aqui eu tenho um terminal UVW, que é o terminal que vai conectar no compressor, certo? Ele não tem posição para ser ligado, sendo que os compressores inverter, em sua maioria, são do tipo trifásico, ok? Aqui a gente tem um outro cabeamento, que seria para testar esse tipo de válvula, que é bastante comercializado em refrigeradores importados, Gorenje, Eletromec e por aí vai, certo? E aqui eu tenho um gerenciador de sinal para poder ligar ventiladores com 4 fios, ventiladores inverter, tá? E a gente vai estar mostrando aí para vocês as funcionalidades desse testador, tá? Ligando todas essas cargas que estão aqui em cima da bancada. E ele também vem com esse saquinho, que vem vários chicotes, para fazer as conexões nas válvulas, nos ventiladores, nos damper, que ele também faz o teste do damper, tá? Então assim, é uma coisa bem completa. Então eu vou deixar aqui essa caixinha de lado. E lembrando que a partir do momento que você entrar no site, vai ter um QR Code que vai direcionar diretamente para o meu vídeo, o WhatsApp da empresa que está comercializando esse testador e suas redes sociais, tá? Então, galera, o que a gente vai começar a fazer agora? Acredito eu que seria o mais importante para o técnico da rua, as partidas de compressores. Bom, aqui a gente vai mostrar a sua interface. É uma interface que já vem em português, tá? Então aqui eu tenho um potenciômetro, na onde eu vou regular a frequência do meu compressor inverter. Nesse ponto eu tenho o sinal que eu vou injetar nos inversor para dar a partida no compressor. Nesse outro ponto é aonde eu vou dar início ao funcionamento do ventilador. Tudo isso daqui são botões. Aqui eu tenho o botão do meu damper elétrico e aqui também eu tenho o botão da minha válvula, que são válvulas de passo, certo? Positivo e negativo são pulsadores, para a gente pulsar esse modelinho de válvula aqui, certo? E aqui vai ter as entradas de válvula, damper e ventilador, conforme eu mostrei
o chicote, o saquinho de chicote que é apresentado no testador, que seria esse aqui no caso, tá? Então toda essa interface, ela também acompanha um visor digital aqui, na onde vai mostrar possíveis falhas de ventiladores e também acionamento para você conseguir manipular o compressor através de sua frequência, ok? Então é uma interface bem fácil de entender, vem algumas informações já escritas nela e também vai estar junto do manual, ok? Então essa é a interface do aparelho. Nesse ponto aqui eu tenho um botão de liga e desliga. E só reforçando, é um aparelho bivolt, na onde vai ligar compressores 220 inverter, 110 inverter. E também vai poder ser ligado na tensão de 110 e 220. Bom, aqui eu vou energizar o aparelho, certo? E aqui, galera, o importante para a segurança do seu instrumento, fazer as medições das bobinas, carcaça, para ver se o compressor inverter não está em curto. Esse daqui é um Embraco do tipo trifásico, esse daqui é um Samsung, e esse testador liga todos eles, Panasonic. O Panasonic eu vou dar uma dica mais para o finalzinho desse vídeo que a gente estamos falando sobre compressores, que ele tem um macetinho lá, certo? Então assim, é importante você não conectar a sua ferramenta em um compressor que esteja em curto, para não ter risco de danificar ela, certo? E ele é totalmente... E eu vou deixar um link também aqui na descrição do vídeo de como fazer esses testes, tá? Num vídeo que a gente tem, bem simples para vocês. Então, como a gente tinha falado, esse terminal a gente chama ele de UVW, certo? Ele não tem posição para ser ligado. Eu apenas conecto ele aqui, vou ligar o meu instrumento, certo? Aqui, ó, e ele já funcionou, ok? Esse aparelho, ele trabalha em uma frequência de 85 a 185. Então vai ser importante vocês verificarem na etiqueta do compressor inverter de quanto a quanto o compressor inverter ele trabalha para você ajustar. E aqui você consegue baixar a sua frequência e você consegue aumentar. Certo? E isso vai servir, esse daqui é um Samsung, mas vai servir para um Embraco e para outros compressores trifásicos que estão vindo nas geladeiras Philco, nas Midea, ok? Compressores chineses do tipo trifásico, certo? Ele é bem simples. O compressor não ligou, aí já significa que o compressor, bem provável, tem uma falha mecânica aqui dentro dele para ele não estar partindo, tá? Então aí você já matou o problema. Você já sabe que o compressor está danificado porque ele não deu a sua partida, ok? Essa parte é bem simples do compressor porque ele é todo automatizado. Colocou na tomada, mesmo em frequência mínima ou máxima, ele vai ter que dar um sinal de vida se ele estiver bom. Isso serve para Embraco, Panasonic, Samsung, ok? Então é um teste bem simples, é um instrumento que, se dizer assim, vai ajudar muitos profissionais aí da área doméstica, até também para um comercial leve, ilhas. Muitas ilhas estão vindo já no sistema inverter, então isso é muito importante no dia a dia do mecânico de refrigeração comercial que trabalha com esses equipamentos de pequeno porte, ok? Bom, e aqui agora a gente vai passar algumas dicas referente ao compressor inverter. Aqui a gente está numa bancada, então a gente está ligando o compressor praticamente sem carga, sem fluido refrigerante. E algumas coisas há de se acontecer na hora que você estiver na sua rotina do campo trabalhando. Esse testador vai servir também para você ligar o compressor inverter no refrigerador com gás, tudo certinho, tá? Só que a partir do momento que você ligou
o testador no compressor e você viu que ele está funcionando, após você desligar ele, é importante esperar de 5 a 6 minutos para poder ligar ele novamente. Isso quando ele estiver com carga, estiver com fluido refrigerante, para não ter nenhum problema de travamento do compressor. Um outro problema que vocês podem se deparar no dia a dia, lá na casa do consumidor. Se eu tiver uma restrição, uma obstrução no meu sistema de alta, um filtro entupido, um capilar entupido, alguma coisa que esteja restringindo, com o testador, o compressor ele vai querer funcionar, ele vai ficar dando uns tranquinhos. Então assim, nessa hora é importante você abrir o sistema, soltar tudo e ligar o testador no compressor, ok? E esse testador também serve para medir a descarga do compressor, certo? Para saber se a descarga está boa. Está comprimindo bem? Aí você precisa verificar o circuito frigorífico. Nitrogênio, limpeza, iniciar uma rotina de teste, certo? Então assim, vai essas dicas referente a esse testador para compressores que já estão instalados nos refrigeradores. A Panasonic ela tem um compressor que trabalha nos dois sentidos, horário e anti-horário. O testador ele vai fazer esse compressor funcionar, só que não pode ficar ligado por muito tempo no testador, mesmo na bancada ou no equipamento. Verificou que o compressor deu partida, está funcionando, você já sabe que o problema é do compressor para trás. Pode ser um inversor de frequência, uma placa, enfim, certo? Então fica essa dica referente a os Panasonic. Referente aos LG, esse testador, a LG ela tem um compressor exclusivo, né? É um compressor mono e ele aceita uma ligação direta a partir de um cabo de energia, tá? Então eu vou deixar na descrição do vídeo um link de um outro vídeo informando como ligar os linear, porque esse testador não liga. Se você plugar o terminal UVW aqui não vai acontecer nada, tá? Então eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o link de como ligar este compressor aqui. Bom galera, e aqui agora a gente vai falar sobre as válvulas, né? Essas válvulas de passo que acaba fazendo o refrigerador tendo uma performance melhor na conservação dos alimentos, se falando de umidade, tá? Então tem muitos refrigeradores já vindo com essa válvula. Então aqui a gente tem a válvula LG, Samsung e uma válvula de refrigeradores importados. E esse testador você também consegue testar essa válvula, né? Sendo que essas que a gente tem aqui, ela tem duas saídas para 2 capilares, porém existe também com 3 vias. Essa aqui que a gente tem é apenas com 2 vias, mas o testador também ele faz o teste. E nesse chicote, nesse saquinho de chicote, vem um plug para cada item que o testador vai fazer os testes. Então assim, na apresentação da interface onde a gente mostrou, aqui vem escrito válvula elétrica, na onde eu vou fazer a conexão, os plug casa certinho, tá? Quanto no testador, quanto na válvula, já está conectado. Vou energizar o instrumento, vou ligar ele, e aqui a gente vai ter o botão da válvula, que conforme a gente pressionar esse botão, ela vai dar uma numeração, 18, 36 e 54, na onde ela vai estar abrindo para um lado, fechando para o outro e vice-versa, em alguns pontos também deixando ela aberta para os dois lados. Esse teste, ele é importante fazer com alguma coisa passando dentro dela. Um pouquinho de nitrogênio, com uma pressão ali de mais ou menos uns 3 a 5 PSI no máximo, ou no equipamento.
Só que no equipamento você vai ter que ter um acesso visual aos evaporadores para verificar se eles estão insuflando a hora que você pulsou ela ou não, para você pegar a falha dela. Aqui dentro dela tem um motorzinho de passo, né? E a partir do momento que eu recebo um sinal ou um pulso, esse motorzinho de passo ele vai se movimentar, fechando para um lado, abrindo para o outro e vice-versa, certo? E os plugs vêm certinho para você fazer os testes nessa válvula. E toda vez que a gente pressiona o botão, eu vou zerar aqui. Espera aí. Ela dá um leve tranco. Eu estou sentindo aqui na minha mão. E quem adquirir também e fazer um teste vai sentir essa vibração. Só que essa vibração não pode se levar em conta que a válvula vai estar funcionando. O teste a se fazer é esse. Aqui no caso, onde seria o meu filtro secador, eu preciso ter uma pressão passando daqui. Não pode ser uma alta pressão. No máximo 5 PSI, certo? Para ver se ela está abrindo para os dois lados conforme você manipula o instrumento. Tá bom? E essas válvulas costumam dar bastante problema. Já a válvula que tem apenas duas entradas, que são válvulas de Gorange, Eletromec e tal, já vem um chicote nele específico. Que no caso, eu vou desconectar esse aqui. Vou virar aqui o instrumento. Que é esse chicote aqui que a gente apresentou na nossa na apresentação da interface. Na onde está escrito aqui, ó. Válvula de pulso. Então eu vou fazer a conexão diretamente pelo um cabo que já está direto no instrumento. E nesse exato momento, esses dois botões, pulso positivo e pulso negativo, é onde eu vou pulsar a minha válvula. E ela vai dar uns tranquinhos também, abrindo para um lado e abrindo para o outro. Da mesma forma da outra. Ou no equipamento, ou com alguma pressão passando por dentro dela, para ver se abre para um lado, abre para o outro e vice-versa. Certo? É bem simples o instrumento, tá? Aparenta ter bastante informação, mas eu sei que a partir desse vídeo vai facilitar bastante a vida de vocês, certo? Então esse é o teste das válvulas, ok? Aí eu sei que a galera vai me perguntar assim, mas não testa outras válvulas? Testa. Só que precisa fazer uma combinação de fios. E aí você já vai precisar alterar o chicote. Aí isso é por conta de vocês, ok? Porque os plugs não vai ter para todas as válvulas, ok? É mais específico LG, Samsung, esse modelo, mas também é possível você fazer de válvula de Brastemp e algumas outras que estão sendo comercializadas por aí, fazendo uma combinação, tá? Para você manipular essa válvula. Bom, e aqui a gente vai iniciar os testes dos ventiladores, tá? Aqui a gente tem ventiladores 12 volts com 3 fios, positivo e negativo e retorno, que seria esse branco aqui, que no caso seria a frequência, certo? E isso é uma coisa bastante importante de vocês prestarem atenção aqui. Através desse testador você consegue pegar a falha do ventilador. Quando você tem uma fonte de 12 volts que você energiza direto aqui, o ventilador, se ele não tiver travado ou queimado, ele vai funcionar. Só que esses ventiladores aqui enganam bastante, principalmente quando ele está num ambiente muito frio, úmido, que é os refrigeradores no caso. Com esse aparelhinho aqui, você consegue pegar essa falha no ventilador. Primeiro a gente vai estar mostrando aqui para vocês, na onde vem um cabo específico do ventilador. E aqui a gente tem o DC ventilador. Positivo, onde está escrito mais 12, GND, que seria o negativo, e o do meio seria o retorno, tá? Então eu vou plugar ele aqui, ó, certo? E aqui sobrou
A galera que quiser estar identificando, colocando uma fitinha vermelha, outra aqui nesse outro ponto preta e deixar esse daqui como branco, fica mais fácil o entendimento do positivo, negativo e o retorno. Lembrando que não pode ligar positivo com negativo invertido. Então, o que eu vou estar fazendo aqui agora? Vou pegar esse, que é o meu positivo, que está saindo aqui, vou ligar no fio vermelho. Certo? E essa outra ponta, que seria o meu negativo, eu vou ligar na cor preta. Ok? E assim que eu ligar o aparelho, o ventilador ele já está funcionando. Isso é uma ligação, entre aspas, direto, aplicando 12 volts direto no ventilador. Só que é importante também vocês verem a frequência. Agora eu vou virar ele aqui. Espera aí que eu vou colocar um apoio. Neste ponto aqui. E nesse visor, assim que eu conectar, se o ventilador estiver bom, vai mostrar a frequência. Aí eu vou apertar essa tecla aqui, ó. Nesse exato momento, esse ventilador ele está a uma frequência de 110. Porém, é importante colocar o ventilador na posição que ele fica. Ó, já alterou a frequência. Essa frequência, ela não pode ter muita variação. Se ela tiver muita variação, é uma falha no ventilador. E se eu apertar o botão do ventilador com tudo conectado e o ventilador não estiver frequenciando, ele vai dar esse erro, que acabou de aparecer aqui, ó, E01. E é nessas horas que você vai pegar um ventilador avariado. Um ventilador que funcione para internamente suas partes elétrica e mecânica com algum problema. E acaba dando as formação de gelo nos refrigeradores. Muitas das vezes testa na fonte e não consegue pegar essa falha. Agora a gente vai testar esse outro aqui, que é um ventilador de Samsung. Esse aqui também é, porém o testador testa todos os ventiladores, tá? De 3, 2 e 4 fios. Então, o segmento aqui vai ser o mesmo no terminal, tá? Então a gente vai pegar o positivo e o negativo. Aqui eu coloquei uma fitinha. Bem simples de conectar, tá? E vou ligar. Espera aí. Bom, aqui galera, ó, às vezes é viável fazer umas marcaçãozinhas assim, ó, vermelho, positivo, preto, negativo. Aqui a gente colocou uma fitinha amarela. Então eu vou ligar, o ventilador já iniciou, tá? Então a gente colocou essa fitinha justamente para vocês verem. E o teste para o ventilador de 3 fios é igual, tá? A gente só está demonstrando esse aqui. Porém, o ventilador de 4 fios, ele tem que ser feita uma manobra nele, tá? A ligação vai ser parecida com essa aqui, vai ter lá o positivo e o negativo, certo? Do ventilador, só que vai ter 2 fios a mais. Nas LG, o fio amarelo é o PWM, na onde precisa colocar nesse positivo aqui, ó, desse gerenciador de sinal. Assim que você plugar, automaticamente o ventilador já vai funcionar. Então sempre nessa conexão. O Samsung de 4 fios é o branco, certo? Conectou, já vai funcionar o ventilador. E se tiver alguma falha, vai aparecer
o erro aqui no visor, certo? Então, se dizer assim, é uma ferramenta multiuso, né? Ela não faz apenas fazer as cargas funcionar, mas também mostra, em algumas situações, erros. E esses erros, muitas das vezes, é onde a gente acaba não conseguindo pegar no aparelho. Bom, gente, aqui agora a gente vai iniciar o teste do damper, tá? Na onde precisa usar essas duas conexões, que vai vir junto na embalagem com todos esses fios. Esse daqui a gente demarcou com duas fitinhas verdes, justamente para facilitar o vídeo, ok? Porém, o damper tem uma manobra a se fazer, que é achar as bobinas, achar resistência ômicas nos damper para você ligar o testador nele. E como que a gente faz isso? Aqui a gente tem um damper Samsung, um Electrolux e um GE, certo? Vamos pegar esse damper Electrolux. Aqui, ó, eu tenho um fio branco, azul, amarelo e vermelho. Lembrando que esses dois pretos que tem aqui, ele é da resistência que vai aqui dentro, então ele não conta. Eu preciso achar as bobinas medindo pelo conector para eu poder ligar de uma forma correta o testador. Em escala de resistência ômica, eu vou testar branco e azul, 418 ohms. Então aqui eu já achei uma bobina. Agora eu vou verificar se azul com amarelo dá alguma coisa. Infinito. Eu preciso achar o par de fios que vai dar uma resistência ômica. Aqui deu 426. Que foi o fio de cor vermelho com amarelo e azul com branco. E o que eu vou estar fazendo agora? Esse chicote aqui é aonde eu vou ligar em cada par de fios que deu resistência ômica o conector, que no caso aqui foi branco e azul. Já vou conectar um aqui. Certo? E aí sobrou esses dois verdes, que vai ir no fio amarelo e vermelho. Se quiser inverter, não tem problema, mas vocês vão ver que os conectores casam certinho e não há necessidade de inversão. Então aqui já está conectado. Porém, esse plug, ele não teve encaixe no testador. Para isso foi feita uma emenda. E aqui na onde está escrito damper, ó, eu tenho A mais, A menos. A mais, A menos precisa chegar em um par de fio. Vermelho com vermelho no caso, ou verde com verde. A gente demarcou verde com verde aqui apenas para facilitar. B mais e B menos chegando no outro par de fios. Então isso é muito importante. Se ligar errado, não vai ter problema de queima. Não vai ter nenhum problema. Simplesmente o damper não vai funcionar. Caso ele esteja funcionando, ok? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou conectar A mais A menos nesse plug aqui, ó. Tudo casa bem certinho. B mais e B menos aqui. E vou energizar o meu instrumento, que já está ligado. E aqui eu vou ter o meu botão do damper.
e eu consigo fazer um teste preciso no meu damper, certo? Esse daqui é um damper novo, ó. Nesse exato momento que ele está dando esse tranquinho, ele está esperando uma nova tensão chegar para fechar. E fazendo uma rotina de teste no damper, se ele falhar no meio do percurso, você pegou o problema dele, certo? Então essa ferramenta é uma ferramenta multifuncional. Ela faz várias coisas dentro de um refrigerador. E toda vez que eu pulso aqui, ó, vai para um lado, depois volta para o outro. Nesse ponto aqui, ó, nesses pontinhos, ó. Agora ela vai voltar para o outro, ó. Certo? Agora eu vou desligar ele aqui, vou soltar. Procurem sempre desligar o instrumento para fazer novas conexões, certo? Esse daqui, como a gente já fez a medição, a gente já vai fazer diretamente, para vocês verem outro modelo de damper funcionando. E ó, galera, no site da SSR Parts Campinas, vocês conseguem achar peças de reposição, Samsung, algumas peças LG, itens também para ar-condicionado, tá? Vou deixar o link deles na descrição do vídeo também. Aqui liguei, eu vou fazer a mesma rotina, damper, abriu, fechou, tá? E isso vai servir para todos os dampers eletrônicos, tá? Não serve para dampers de tensão alternada, 110 e 220 volts, ok? Então é um aparelho que vai facilitar muito no dia a dia, principalmente para o pessoal que executa trabalhos na casa do consumidor, né? Que precisa ter um diagnóstico rápido e preciso, ok? Um aparelho multifuncional com várias funções, onde sua função principal é a partida direta de um compressor inverter. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Vai ser uma ferramenta de bastante uso, principalmente nessas épocas. Nós estamos no ano de 2023 e na onde a tecnologia inverter ela chegou em refrigeradores de médio custo, baixo custo e alto custo. E isso é tendência de mercado, tá? Precisa, é fundamental, é um investimento que você vai recuperar ele muito rapidamente. A partir do momento que você tem uma ferramenta dessa, e lembrando também, tem o meu curso que vai ser lançado em junho desse ano de 2023 sobre tecnologia inverter e side by side. Então, se dizer assim, seria a cereja do bolo ter esses dois, né? Que aí vocês vão conseguir abordar, se bem dizer, todos os refrigeradores. E ó, vai ter um cupom de desconto na descrição do vídeo enquanto durar o estoque. E esse cupom de desconto, ele é Concertolândia 2023. Porém, pode ter alterações nesse cupom, na onde a gente sempre vai estar atualizando na descrição do vídeo. Então é importante assistir esse vídeo daqui a um ano, verificar sempre na descrição a disponibilidade do cupom e também do testador. Agradeço a todos a oportunidade, especialmente a SSR Parts de Campinas. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, Lucas da Concertolândia.